para você. Vem comigo porque aqui a notícia não para. Vamos lá. Um corpo foi encontrado esquartejado dentro de um carro no Partenon, bairro da Zona Leste aqui da capital. Os autores do crime foram presos em flagrante pela Brigada Militar. Esse caso, segundo a investigação, tem tudo para ser mais um capítulo da guerra de facções aqui na região metropolitana. O Eduardo Carvalho, mais uma do Edu, hein? Tem mais detalhes. Boa tarde, Edu. Muito boa tarde, Mota. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente. Pois é, essa vítima, um homem de 35 anos, já foi identificado como Tiago Felipe dos Santos Dias. Estava, portanto, morto, esquartejado dentro desse veículo vermelho que foi capturado pela Brigada Militar na noite de sexta-feira. E os dois indivíduos já foram presos. Para falar sobre esse caso chocante, esse caso que realmente chama bastante atenção pela violência, nós temos aqui o delegado Eibert Moreira, ele que é diretor da Divisão de Homicídios da capital. Delegado, obrigado por nos atender, uma boa tarde. Como é que a Brigada Militar e a Polícia Civil, enfim, chegaram até esse caso? Como é que foi o início de tudo isso? Uma boa tarde. Bom, boa tarde. No início, a Brigada Militar estava fazendo um monitoramento do veículo, né? E associado a esse fato, nós tínhamos a informação do arrebatamento de uma pessoa na Conceição, horas antes ao ocorrido. Durante o acompanhamento do veículo, a Brigada Militar suspeitou, né, já tinha identificação, já estava monitorando esse carro e resolveu fazer a abordagem. Quando foi feita a abordagem do veículo, no interior, no porta-malas desse veículo, foi encontrado o corpo da vítima. Essa vítima, depois, durante a perícia técnica, se confirmou que era a mesma pessoa que havia sido arrebatada horas antes ali na Vila Conceição. Os indivíduos presos foram dois, né, ambos vinculados à facção atuante na Vila Bom Jesus. A vítima tem antecedentes criminais, fazia uso de tornozeleira e, logo após o arrebatamento, essa tornozeleira eletrônica perdeu o contato com a central. Então, eles, já de imediato, quando arrebataram a vítima, eles cortaram a conexão da tornozeleira. Essa vítima, ela já havia cumprido pena no sistema penitenciário, já tinha cumprido pena no presídio central, e estava, naquele momento, fazendo uso de tornozeleira e vivendo atualmente na Conceição. Esse é um fato que, pelo contexto em que está inserido, pela análise das circunstâncias em que está inserido, tudo leva a crer que está relacionado à disputa entre facções aqui na capital. Os autores são membros da facção atuante na Vila Bom Jesus, aquela que está associada à facção atuante no Vale dos Sinos, e a vítima tem uma vinculação com a facção atuante na Vila Cruzeiro. Perfeito. Bom, como o delegado mencionou então, Mota, a vítima e os autores tinham facções, grupos distintos, né? Pode ter a ver com confronto entre facções. O que chama atenção nesse tipo de caso, delegado, é a violência empregada, né? A vítima está esquartejada, enfim, tinha várias marcas também no corpo. Isso também é um dos pontos que levam a crer que possa ser envolvimento com a guerra de facções? Sim, acho que todas as circunstâncias que envolvem esse fato, o local em que ocorreu a abordagem, os autores, a vítima, essas circunstâncias denotam a relação desse fato com a disputa entre facções aqui na capital. Obviamente, a gente sabe, houve um arrefecimento dessa disputa, né? Nós enfrentamos, as forças de segurança enfrentaram um volume maior de homicídios entre os meses agosto e setembro, e agora, no mês de outubro, a gente já verifica um arrefecimento dessa disputa, porém, ainda temos casos isolados e pontuais que estão relacionados. Num primeiro momento, eu não poderia dar uma certeza dessa vinculação, mas pelo contexto e pelas circunstâncias desse fato, certamente ele está inserido nesse contexto dessa disputa. Além desse caso, a gente teve outros casos isolados, como o senhor mencionou, mas de fato teve sim um arrefecimento na guerra de facções aqui na capital, né? Sim, teve um arrefecimento. Nós fizemos ações persistentes de segurança pública, cada um fazendo o seu papel. A Brigada Militar reforçando o policiamento ostensivo, a Polícia Civil fazendo um trabalho muito forte de investigação qualificada. Inclusive, nós demos um outro enfoque, tá? Não que não fosse um enfoque prioritário da Polícia Civil, mas nesses casos específicos, nós buscamos responsabilizar não só os executores,
nós estamos trabalhando em todos esses inquéritos decorrentes dessa disputa para responsabilizar os executores, que são aqueles que são presos cometendo diretamente o delito, mas também responsabilizando os mandantes, aqueles que estão dentro do sistema penitenciário coordenando essas execuções. Isso aí é algo que nos traz um retorno positivo no arrefecimento. E junto a isso, nós fazemos um trabalho de inteligência junto à SUSEP com realocação de presos dentro do sistema penitenciário. E, delegado, só um ponto assim, nesse tipo de caso, quando acontece uma situação com esse tipo de violência empregada, e a gente fala de guerra de facções também, falamos sobre outros casos, teve a situação da cabeça na Vila Cruzeiro, enfim, várias situações. Esse tipo de crime, ele tenta passar uma mensagem para a facção rival? Sim, esse tipo de crime com emprego de tamanha violência, certamente é para passar um recado para a facção rival. Mas também a polícia entra passando um recado de não tolerância a esse tipo de crime para as facções. Porque, você bem referiu agora há pouco, enfrentamos aí uma investigação com relação à morte do indivíduo chamado Zambi, que teve a sua cabeça decapitada e foi encontrado na Vila Cruzeiro. Aquele fato a gente conseguiu fazer uma investigação muito aprofundada e a 6ª Delegacia de Homicídio já está concluindo esse inquérito para remessa ainda nessa semana. Nós vamos ter ali mais de 10 indivíduos indiciados, tanto executores quanto mandantes. Perfeito. Bom, Mota, o delegado trazendo aqui as informações a respeito desse caso da cabeça também na Vila Cruzeiro. Nós paramos nas últimas semanas de comentar sobre guerras de facções, né, delegado? Até porque os casos diminuíram. A gente teve, de fato, um arrefecimento com essas medidas tomadas pela Polícia Civil. Mas é importante a gente destacar também aqui, Mota, que o trabalho da polícia segue nesses casos que a gente agora acompanhou, por exemplo, esta sexta-feira, e ainda faz essas ligações com os conflitos entre os grupos criminosos aqui em Porto Alegre. A guerra de facções não sai dessa investigação da Polícia Civil, né, delegado? Por enquanto, vocês seguem linkando esses fatos e tentando apurar. Certamente. Para ser muito mais preciso, desde março nós fazemos um acompanhamento detalhado de cada um desses fatos que envolvem homicídios em disputa de facções, e todos eles são lançados numa timeline de acompanhamento. Nós temos uma timeline específica de acompanhamento desses homicídios, dessa disputa. Lá em março e abril nós fizemos isso, deu muito certo, conseguimos fazer com que essa disputa ela arrefecesse no mês de maio, e novamente, quando ela se acirrou no mês de julho, nós retomamos linkando esses fatos que certamente tem vinculação entre eles. E com isso nós conseguimos fazer a conexão entre essas investigações. Para ser mais preciso, aqui em Porto Alegre nós temos 6 delegacias de homicídios. Os fatos eles estão distribuídos em mais de uma dessas delegacias. Nós fazemos um trabalho aqui com a Divisão de Inteligência Policial e Análise Criminal do Departamento, linkando esses fatos e trazendo subsídios de uma investigação de um fato ocorrido na área da primeira, por exemplo, para fortalecer a investigação de fatos ocorridos na área da sexta, utilizando como exemplo essas 2 delegacias. Perfeito. Então, o trabalho da polícia, Mota, segue, então, com essa ligação, claro, entre cada uma das delegacias, isso ainda é investigado, cada um desses crimes que podem ter conexões, tem esse trabalho conjunto. Delegado, só para a gente finalizar, com esse caso, a gente falava sempre, durante a guerra de facções, que uma ação de um grupo sempre podia levar a uma reação do outro grupo. Nesse caso de sexta-feira, ele já foi uma reação ou vocês temem que ele pode ter uma reação do grupo da Vila Cruzeiro? Olha, você preciso também nesse dado. A gente tem observado desde do final do mês de setembro uma intensidade de ataques por parte das 2 facções que estão consorciadas, a da Vila Bom Jesus e a do Vale dos Sinos. Em contrapartida, a gente tem sentido que a facção atuante na Vila Cruzeiro ela já entendeu que não deve perseguir continuar nessa disputa. E ela tem sido alvo de ataques sem revides. Então tá, Mota, o dado que o delegado traz é muito interessante da gente pontuar também, porque a gente teve um arrefecimento nessa disputa, portanto, nesse conflito entre facções, e agora os últimos ataques que temos noticiado e trazido aqui no Brasil Urgente são dessas 2 facções que estão unidas, uma da Vila Bom Jesus e a outra com atuação no Vale dos Sinos, e essa facção, como o delegado trouxe da Vila Cruzeiro, tem evitado esses revides, mas claro que isso vai seguir sendo acompanhado pela Polícia Civil. Se em algum outro caso for reação
do que aconteceu na sexta-feira passada. Isso vai entrar nessa investigação bem complexa dos confrontos aqui em Porto Alegre. Delegado, muito obrigado por nos atender. Mota, vou voltar contigo aí no estúdio. Claro, a gente vai seguir acompanhando essa situação e trazendo as informações aqui no Brasil Urgente. Contigo, Mota. Mais uma vez, obrigado, Eduardo, e agradecendo também, né, o delegado Herbert Moreira, do DHPP, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é um dos maiores especialistas, um dos maiores conhecedores desta guerra maldita que começou lá atrás, né, 2011, 2012, teve o ápice entre os anos de 2014, 15 e 16, aí teve um tempo que, né, deu uma acalmada, digamos assim, né? Cada facção cuidava do seu território, e aí, de repente, como foi o caso, né? No início do ano, houve aí esse calote dado pela facção da Vila Cruzeiro, não preciso dizer qual é o nome da facção, naquela facção do Vale dos Sinos, e esse calote, né, resultou nesta matança, se bem que realmente, né, tem razão aí o delegado Herbert Moreira, o próprio repórter Eduardo Carvalho também, o Edu, lembrou, né, deu uma acalmada também, né, mas esse caso de sexta-feira é coisa de terror, gente. Você imagina, sexta-feira tava temperatura boa para sair, né? Tomar um suco, né? Pode ser aquele suco de cevada bem gelado também, né? Para conversar com os amigos, bater um papo. De repente, num posto, né, bastante movimentado, que fica junto a um conhecido, a um famoso hipermercado da Bento Gonçalves, que é uma das principais avenidas aqui da Zona Leste da capital. De repente, um carro parado lá. E aí, quando se abre o porta-malas do carro, foi no porta-malas que estava os pedaços, eu nem ia falar isso, mas já acabei falando, os pedaços do corpo, né? E essa questão aí de esquartejar, de decapitar, já virou um símbolo dessa infame guerra entre facções aqui na capital, toda a região metropolitana e também em algumas partes do interior, ok? Mas, ó, delegado Herbert, bom, a brigada prendeu 2 dos envolvidos, né? E a Polícia Civil agora dá sequência a esse trabalho. Agora tem outro recado importante para você aqui, ó. O Mundial tá chegando.